E se eu te dissesse que existe uma coisa que é o mais importante para o investidor? Muitas pessoas esperariam uma bala de prata, alguma coisa mágica que eu dissesse de uma vez, mas a verdade é que isso não existe. Isso fica claro no livro homônimo, O Mais Importante para o Investidor, do Howard Marks, onde ao longo de 20 capítulos, ele começa todo o capítulo falando o mais importante para o investidor e apresenta uma de 20 lições que ele colocou aqui de seu aprendizado ao longo de mais de 5 décadas de mercado. E nesse vídeo eu vou compartilhar 3 das principais lições que eu aprendi com o Howard Marks neste livro e também na aula que ele tem na plataforma da Finclass, que em alguns pontos acho até que ficou melhor do que o livro. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo e falar sobre esse grande livro de finanças, muito interessante, o mais importante para o investidor, eu quero lembrar que no dia 15 de maio, que já está se aproximando, eu vou abrir novamente inscrição para o meu curso de Educação Financeira, o Viver de Renda, que está chegando na sua 21ª turma. E pense aí que curso de finanças você conhece que tem 21 turmas. Eu não conheço nenhum, geralmente o pessoal lança um, pega a demanda reprimida, no segundo já vende menos, que o feedback dos alunos não são muito bons. No terceiro ele já mata o curso, muda o nome e faz outra coisa. Aqui nós temos 21 turmas, porque no Viver de Renda a gente é muito bem sucedido em fazer uma coisa. Pegar o leigo, que não entende o que é o mercado financeiro, finanças e investimento, ele não sabe escolher bem os seus ativos e montar uma carteira diversificada, e a gente transforma esse camarada no investidor de verdade, que está investindo aqui no mercado americano, montando uma carteira diversificada entre diferentes ativos, moedas e até países. Tudo isso ao longo de 12 semanas com uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas dos alunos. Para fazer parte dessa turma e ter cashback de R$100 da sua inscrição de volta, uma previdência de renda fixa da Grão, a gestora aqui do Grupo Primo, entre na nossa lista de espera, faça sua pré-matrícula e no dia 15 de maio faça a inscrição. E agora entrando no assunto do vídeo, apesar do Howard Marks ser um nome muito conhecido no mercado financeiro, o próprio Warren Buffett é um grande admirador das cartas que o Howard Marks escreve para os seus cotistas. Ele mesmo já disse que fica ansioso para ver o e-mail chegando e quando tem um e-mail vindo do Howard Marks, a primeira coisa que ele lê no dia é esse e-mail. Howard Marks não é tão conhecido aqui no Brasil. Então, quem é este camarada? Ele é um mega gestor norte-americano, ele é cofundador e co-presidente da Oaktree Capital Management e atualmente a Oaktree tem mais de 170 bilhões de dólares sob gestão, sendo que eles fazem isso desde 1995. E aqui no Brasil é muito raro você achar uma gestora que tenha todo esse tempo de estrada. Talvez o Howard Marks consiga fazer isso. Os Estados Unidos também tem muita gente que fica pelo caminho, porque ele é um cara que ele está muito atento para várias coisas, para aquilo que ele considera o mais importante. E uma dessas coisas, inclusive, ele fala no livro, não é uma das lições que eu vou passar aqui, mas é investir de maneira defensiva. E outro dia eu ouvi o Pedro Cerise falando um negócio que eu achei genial, né? Ele falou que numa conversa com o Luiz Stulberg falou, aqui no Brasil parece que todos os gestores que estão no mercado há muito tempo são pessimistas, tem uma estrutura um pouco mais pessimista. E ele falou, talvez porque os otimistas tenham ficado pelo caminho, né? Podem ter quebrado. Então, não digo que o Howard Marks é um cara pessimista, mas ele é muito pé no chão na hora de fazer as suas escolhas. E não à toa, ele tem esses 170 bilhões de dólares sob gestão. Apenas para que a gente dê uma certa proporção do que seria isso, hoje o valor de mercado da Vale, no momento que eu gravo esse vídeo, é de 356,6 bilhões de reais. Em dólares, dá aí uns 70 bilhões. Ou seja, o Howard Marks ele tem sob gestão 2,5 vales. E o que ele passa neste livro, que tem vários trechos na íntegra das cartas que ele escreve. Críticos diriam que ele foi meio preguiçoso na hora de escrever o livro, mas ele só está mostrando que o trabalho que ele fez ao longo desse tempo todo gerou, de fato, um baita livro com lições para todos os investidores. E aqui eu vou pegar 3 das principais, mas eu deixo bem claro que isso não invalida que você leia o livro, porque afinal são 20 lições. A primeira delas, que muita gente se esquece, principalmente nas fases de bull market, é que preço e valor são coisas diferentes, eles têm uma relação. Todo mundo gosta sempre de lembrar da frase do Buffett, né? Que olha, preço é o que você paga, valor é o que você leva. E depois não reflete muito sobre esse assunto. Porque o pessoal usa essa frase para justificar a compra de empresas caríssimas. O cara fala assim, poxa, essa empresa ela tem líderes inovadores, tem uma baita governança corporativa, tratam muito bem os minoritários, ela tem produtos excepcionais, ela tem lucros constantes e crescentes, ou seja, ela é uma baita empresa. Isso traz valor para a companhia, mas qual o preço que você paga
paga por esse valor? O pessoal justifica o pagamento de preços exorbitantemente altos. E o que o Howard Marks fala é que você não fica rico comprando coisas boas, você fica rico comprando bem as coisas. Ou seja, pagar caro numa empresa muito boa pode ser um mau investimento, enquanto pagar barato numa empresa ruim pode ser um bom investimento. E, logicamente, ele é um cara que estuda muito o mercado. Para pessoas físicas, que são sempre as partes menos informadas, mais lentas, com menos capital, com menos tolerância ao risco, eu teria muito cuidado antes de tentar comprar uma empresa ruim para ganhar dinheiro. Porque o que você vê é base de acionista de uma Oi da vida lotada de pessoa física, enquanto boas empresas, negociando por preços baixos, não tem tanta pessoa física assim como acionista. Mas dando um exemplo de como essa pequena frase pode mudar o jogo. Você encontra ótimas empresas com várias características qualitativas muito interessantes, mas que, por exemplo, estão negociando a 60 vezes o seu lucro dos últimos 12 meses. A pessoa fala, mas ela vai ter um crescimento de lucros. E claro, isso pode vir a acontecer com o tempo. Mas entenda o seguinte, em um mercado como o de agora, onde os juros sobem e os múltiplos tendem a se comprimir, ainda que essa empresa consiga, durante um período de juros altos, que geralmente pode provocar uma recessão na economia, afinal, juros altos dão uma freada no consumo. Afinal de contas, o pessoal para de tomar crédito, as pessoas fazem conta antes de consumir, empresas com menos faturamento demitem pessoas ou deixam de contratar, então isso é negativo para o faturamento das empresas no geral. Mas ela consegue, como uma empresa muito boa, manter o seu lucro. Então veja que nessa conta preço dividido por lucro, o lucro ele está igual. Só que o preço pode cair pela metade, com simplesmente o mercado vendo que 60 vezes o lucro nesse ambiente recessivo, com um monte de empresas negociando a 10, 12, 8, 5 vezes o lucro dos últimos 12 meses, é demais. Então essa empresa por 60 está muito caro, por 30, porque ela tem crescimento, estaria num preço justo. Veja que isso é uma queda de 50% no preço de uma ótima empresa. E aí você pode até falar, mas aí basta você segurar a empresa por mais tempo, porque uma hora ela vai voltar. Sim, isso pode acontecer, mas veja que uma queda de 50% tem outras empresas que vão cair muito menos, que podem não ter tanta qualidade, mas comprada a preços razoáveis seriam melhores investimentos. Para resumir aquilo que eu passei aqui, eu vou citar uma frase do livro. O preço deve ser o ponto de partida do investidor de valor. É fato conhecido que nenhum ativo é tão bom que não possa se tornar um investimento ruim se for comprado a um preço muito alto, e há poucos ativos que sejam tão ruins que não possam ser um bom investimento quando forem comprados suficientemente baratos. E para acabar essa primeira lição, eu vou citar aqui uma entrevista do Howard Marks, que eu achei muito interessante, porque uma das coisas que ele faz para ganhar dinheiro na Oaktree é comprar aqueles ativos que estão sendo tão odiados pelo mercado, cujos preços caíram tanto que ele vê, olha, esse ativo é horrível, mas o preço está tão barato que mesmo que ele venha falir, venha a quebrar, eu vou ganhar algum dinheiro com a massa falida. Então ele ficou famoso por comprar empresas ou dívidas de empresas que estavam à beira da ruína. E uma vez uma repórter perguntou para ele, Howard, você não tem medo de comprar essas empresas que vão falir? E ele respondeu de maneira brilhante falando que as seguradoras são algumas das empresas mais conservadoras da América. No entanto, elas vendem seguro de vida para pessoas que seguramente irão morrer um dia. Como é que elas poderiam fazer isso, né? Veja que está vendendo um negócio para um cara que vai usar esse seguro alguma hora. A resposta era o preço. Eles vendem por um preço que, mesmo sabendo que esse cara vai usar, eles entendem que, olha, na estatística vai demorar tanto tempo para usar, a gente vai ter certa sinistralidade, então, mesmo que o pessoal venha morrer, nós ganharíamos dinheiro. Ele usa desse mesmo raciocínio na hora de fazer seus investimentos, que, já emendando na segunda lição deste vídeo, tirada das 20 aqui do livro, ficam maiores em certos momentos do ciclo econômico em comparação com outros. O Howard ele faz uma analogia dizendo que o mercado ele basicamente tem um comportamento pendular, onde ele chega até extremos de otimismo e depois ele é forçado pelo seu próprio peso, como acontece com um pêndulo, a voltar para extremos de pessimismo. Então o que ele diz é que nesses extremos de otimismo, o pessoal pega um ciclo positivo, joga para o futuro e os preços estão tão altos que os ganhos que você deve ter ficam muito comprimidos. Nessa fase, enquanto a grande maioria das pessoas está gananciosa, você deveria ser a pessoa a se tornar mais conservadora. Até que esse pêndulo vai ser forçado, porque árvores não crescem até ao céu, como o próprio Howard fala no seu livro, a voltar para patamares de média ou até, durante uma crise, para patamares muito pessimistas, onde parece que a crise simplesmente não vai acabar, que ela vai continuar piorando, uma empresa quebra, outras podem vir a quebrar também, e o preço chega a patamares tão pessimistas que, por mais que a situação esteja ruim, você não vislumbre uma saída para aquilo, aqueles investimentos feitos naquele período tendem a gerar bons resultados no futuro. Até porque um pêndulo não vai parar de oscilar. Ele não fica parado em
num certo ponto e nunca mais volta travada. Ele vai estar sempre oscilando. Podemos dizer aqui de maneira simplificada que o mercado ele vai subir enquanto cai, ele vai cair enquanto sobe, embora tenha tendências de subida e de quedas mais prolongadas. Então você sempre vai encontrar esse comportamento pendular no mercado. E ele afirma que isso acontece devido à própria natureza do ser humano. Citando um trecho do livro, ele fala que nós humanos somos muito mais emotivos e inconsistentes do que estáveis e analíticos, fazendo com que o mundo tenha um comportamento cíclico, de modo que as oscilações do mercado são um pêndulo. Sempre que o pêndulo está perto de umas extremidades, mais cedo ou mais tarde, ele vai ser forçado a voltar pelo seu próprio peso. E o Howard não tem a ilusão de que ele pode prever o futuro, de onde será essa extremidade, ele só começa a ver se os níveis de preço estão ficando exorbitantemente altos, você tem que ser mais prudente, até porque o nível de ganho que você deve ter deverá ser menor. O Howard Marks ele entende que o mundo funciona através de arbitragem. O que ele quer dizer com isso? Veja que neste período que nós estamos agora, tanto no Brasil quanto no mundo, nós vivemos uma fase de juros altos. E aí, nessa fase, para comprar um título público americano, você está ganhando 5% ao ano de juros. Para comprar um título público brasileiro, você está ganhando 13% ao ano de juros. Então, uma grande recompensa na renda fixa. De modo que a renda variável vai ter que cair até que as ações e fundos imobiliários, por exemplo, venham oferecer uma recompensa tão boa quanto essa taxa que você ganha na renda fixa, entre aspas, livre de risco. Então veja que quando os juros sobem e geralmente provocam uma recessão, uma desaceleração na economia e o mercado fica pessimista, as ações e fundos imobiliários caem até chegarem num ponto onde elas se tornam novamente bons investimentos. E nessa fase de juros altos, os retornos futuros dessas aplicações tendem a ser altos. Já quando a situação se estabiliza, a inflação para de incomodar e você tem uma reversão do ciclo, com os juros passando a cair, você vai ver o preço dos ativos de risco subindo muito, até que os retornos que você deve ter à frente, vindo desses ativos, que vão estar com o preço muito esticado, ficam mais comprimidos. São empresas que hoje pagam 10% em dividendos, passando a pagar, porque o preço esticou demais, 2%, 3%. Enquanto a taxa de juros também chega num patamar de, aqui no Brasil, 2% que a gente viu lá durante a pandemia. Então ele fala que quando os juros caem, o preço dos ativos sobe, até que os retornos prospectivos de ambos tendem a ficar muito comprimidos. De modo que a melhor fase para você fazer aquilo que eu falei na primeira lição, de que você não ganha dinheiro comprando coisas boas, mas sim comprando bem as coisas, é nesse momento do ciclo onde as pessoas estão pessimistas e onde você tem, por exemplo, juros altos. Mas ele coloca até uma tabela, que eu vou compartilhar aqui na tela, sobre como o homem comum avalia o mercado. Se a economia está vibrante ou lenta, se as perspectivas são positivas ou negativas, se o mercado de capitais ele está com capital abundante ou escasso, se as condições são fáceis ou restritivas, taxas de juros baixas ou altas, sendo que a maior parte das pessoas quer investir quando tudo está positivo, mas os preços tendem a estar mais altos, quando elas deveriam investir quando as coisas estão mais negativas e com isso pegar preços mais baixos. Só que é difícil você investir durante um período de preços mais baixos, pensando que esse período vai continuar negativo e os preços continuarão caindo. Mas é nessa hora que você tende a conseguir os melhores retornos futuros, desde que tenha estômago para aguentar essa oscilação, essa volatilidade pelo caminho. E a última lição que eu vou colocar aqui é sobre agregar valor. Das 20 lições do livro, a 20ª é juntar tudo que ele disse ao longo das 19 anteriores. Essa é a lição 19 e, na minha opinião, a mais interessante, porque ao longo do livro ele questiona a questão de mercados eficientes, ineficientes, e ele fala algo que a Oaktree tem como princípio. Lá na Oaktree, a gestora do Howard Marks, eles preferem investir em mercados ineficientes. E como justificativa, eles usam a seguinte fórmula: Y é igual alfa mais beta vezes X. O que ele quer dizer com isso? Y seria o retorno que você tem dos seus investimentos. Alfa seria a capacidade que um gestor ou investidor tem de gerar retorno acima do mercado. E beta vezes X é o seguinte: o X é o mercado, se você pensa em mercado acionário brasileiro, o X seria o desempenho do Ibovespa, enquanto o beta é a sensibilidade da sua carteira em relação ao Ibovespa. Então, durante os anos de bull market que tivemos desde 2016 até o período de 2021, o Ibovespa teve um certo desempenho. Digamos que na média ele tenha rendido 15% ao ano. E teve gente que ganhou muito mais do que isso na sua carteira de ações. Ela rendia 30% ao ano. Então quer dizer que esse cara era 2 vezes melhor do que o Ibovespa? Talvez, mas vamos olhar o período de queda do Ibovespa. Se ele caiu 10% e esse cara caiu 20%, então veja que ele não era 2 vezes melhor. Ele só era 2 vezes mais volátil, 2 vezes mais sensível. Ou seja, a carteira dele tinha um beta mais alto. Porque, por exemplo, era formada por small caps, por empresas menores que quando o ciclo é positivo tendem a subir mais e quando o ciclo é negativo tendem a cair mais. Então o que ele tinha era somente mais volatilidade na carteira. E isso não é gerar alfa. Gerar alfa é aquele retorno que você consegue independente do mercado. Mesmo que o
mercado esteja caindo, você vai lá e consegue gerar alfa. Um cara que seria melhor do que o Ibovespa seria, por exemplo, um cara que tem uma carteira de ações que quando o Ibov sobe 10, ele sobe 20. Mas quando o Ibov cai 10, ele cai 5. Quem gera alfa? O Warren Buffett, por exemplo. Em um ano que o S&P caiu na casa dos 18%, que foi ano passado, o Warren Buffett caiu 4%. Sendo que a performance dele histórica ao longo de várias décadas é de ter um desempenho que é praticamente o dobro do S&P, de 20,2% o desempenho do Buffett, o S&P dá uns 10%. Então o Buffett é um cara que gera alfa. E onde que o Howard Marks acredita que é mais simples você gerar alfa? É nos mercados ineficientes. Porque nos mercados eficientes, o que seria um mercado eficiente? Aquele mercado que tem muitos participantes, muita informação, baixos ou até zerados custos de transação, de modo que toda a informação que chega, ela vai ser absorvida por muitas pessoas que vão fazer contas e tomar decisões. E eu quero que você pense naquelas pessoas que falam, por exemplo, poxa, a Petrobras está muito barata, nesse preço está de graça. Mas está tão barata, por que não tem muita gente comprando até que o preço chegue a um patamar razoável? Ou Nubank está muito caro, né? Não tem como ter 4 vezes o valor patrimonial nesse ambiente. Mas se está tão caro, por que não tem muita gente vendendo até que ele caia até um preço razoável? A pergunta é, será que já não está num preço razoável para o nível de informação que temos agora? Aqui no mercado brasileiro, eu acho que você tem menos eficiência. Por quê? São menos participantes, é menos informação e ainda há custos de transação, embora para a grande maioria das pessoas é quase zerados, né? O que você paga ao comprar ou vender uma ação são os emolumentos da B3. Só que se você pensa no mercado americano, você tem 60% da população do país investindo lá e mais gente do mundo inteiro olhando para aquele mercado. De modo que se Apple tiver cara, o pessoal vai vender até cair num preço razoável. É muita gente, é muita informação. Já se, por exemplo, Microsoft tiver barato, o pessoal vai comprar até que chegue num preço razoável. Então, o mercado americano, ele tende a ser muito mais eficiente do que o nosso, porque é muito mais gente olhando. Se você pega o prédio do Goldman Sachs, tem mais terminais da Bloomberg do que aqui no Brasil inteiro. Então não dá para competir, é outro nível de grandeza. Podemos fazer até uma analogia com uma nota de $100. Imagine que alguém deixou uma nota de $100 cair lá na Times Square, ou seja, um dos locais mais movimentados do mundo, tem turista americano lá o tempo todo. Quanto tempo essa nota de $100, essa oportunidade, ficaria na calçada? Questão de poucos minutos, talvez até enquanto ela está caindo já tem um cara que vai lá e pega no ar. Ou seja, não tem barganha que dura muito tempo em um mercado eficiente. Já no mercado brasileiro, com muito menos participantes, com menos informação e com vários dos participantes não sabendo interpretar as informações, porque somos um país de baixa educação, o que acontece é que essa nota de $100, como há muito menos gente passando na calçada, vai ficar largada lá por dias. De modo que nesse mercado ineficiente é mais fácil você encontrar notas de $100 no chão, é mais fácil você encontrar barganhas. E eu uso esse princípio na minha vida. Mercado de fundos imobiliários, por exemplo, é ainda mais ineficiente do que o mercado acionário. Eu acho que é mais fácil encontrar oportunidades com preços que não se justificam nesse mercado. Ainda mais ineficiente é o mercado de imóveis físicos. Porque se você pega um fundo imobiliário, ainda tem um monte de gente olhando para aquele mesmo fundo e comprando e vendendo no mesmo dia. De modo que se alguém comprar muito caro, daqui a pouco o pessoal fala, nossa, vamos vender para esse cara que ele tá pagando caro. Até uma hora que acaba o dinheiro dele, os outros param de querer comprar e o preço cai novamente. Já numa negociação 1 contra 1, que é o que acontece no mercado imobiliário, é muito mais fácil você que conhece um bairro, conhece um condomínio, ver que o preço tá barato demais ou caro demais e decidir tomar as ações com base nisso. Outro mercado onde isso acontece também, o de cripto. Por ser um mercado muito novo, muito sujeito à especulação, a pessoas que entram pensando que é um cassino, é muito fácil você encontrar ativos com preços muito altos, sobretudo em ciclos positivos, mas também com preços muito baixos nos ciclos negativos. Sendo que, ao que parece, a gente acabou de passar por um ciclo negativo em 2022 e estamos entrando novamente no bull market em 2023. E um último mercado que eu uso, por ser ineficiente, é o de startups. Porque você não tem a cotação de uma startup piscando na negociação no home broker. Simplesmente é você com o empreendedor, decidindo se você quer financiar aquele negócio ou não. De modo que, resumidamente, o que essa equação do Howard Marks fez com a minha carteira foi o seguinte: nos mercados muito eficientes, como por exemplo o mercado americano, eu não tenho pretensão de ganhar do S&P 500. Eu quero acompanhar o índice, ou outros índices que eu acho que podem ter uma performance melhor, como por exemplo, durante um ciclo positivo, um ETF de tecnologia lá fora. Agora, nos mercados ineficientes, mercado de imóveis, mercado de cripto, mercado de startups, aí sim, eu quero ir nas oportunidades e na jugular para tentar gerar alfa e ter um retorno no combinado maior do que o mercado, porque eu aproveitei as chances em mercados ineficientes. E eu até já fazia isso, mas eu não tinha essa clareza antes de ter contato com as ideias do Howard Marks. E dando a César o que é de César, meu primeiro contato não foi com o livro mais importante
para o investidor, mas sim com a aula que ele tem na Finclass. Se você é assinante, assista, porque é muito boa, né? Eu até comentei quando a gente gravou essa aula que eu não esperava que um mega gestor fosse também um ótimo professor. Eu fiquei surpreso. E para encerrar o vídeo, eu vou lembrar da parceria que nós temos com a Tuto, a startup de gamificação. Então você pode entrar no link que está aqui na descrição, responder perguntas sobre o conteúdo que você viu no vídeo, para acumular pontos que poderão ser trocados por relatórios da casa de análise Speech. Você tem relatórios com recomendação de ações, de fundos imobiliários, de renda fixa, que você poderá pegar por um período gratuito devido à troca dos pontos. E para isso, basta responder aquilo que você viu de informação aqui no nosso vídeo. E esses eram os recados do vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também deixe um comentário sugerindo outros livros de investimentos que vocês queiram ver aqui no Você Mais Rico. Geralmente, quando eu faço vídeo de livro, vocês gostam bastante. E, como você tem um amplo número, né, de livros publicados, quanto mais sugestões vocês derem aqui de um mesmo livro, eu vejo que ele é mais relevante e gravo um vídeo. Bom, eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.